A todos, boa noite, bem-vindos a mais um especial Autárquicas 2017. Hoje a freguesia em destaque é Eiris. Este será um ciclo de debates que teve início ontem com o primeiro debate, foi destacado a freguesia de Carvalhosa. E este será um ciclo, então, que terá quase 3 semanas, onde iremos dar voz aos candidatos às freguesias do Conselho de Passos Ferreira, ainda à Assembleia Municipal e também à Câmara Municipal. Como disse, então, esta noite o destaque vai para a freguesia de Eiris. Temos connosco os 3 candidatos à freguesia, do qual agradeço já a presença dos 3 e passo já a apresentar. Anselmo Monteiro Barros é o candidato do PSD, é empresário, tem 51 anos. Ernesto Ferreira Lopes é o candidato do PS, é empresário e tem 56 anos. E José Paulo Gonçalves é o candidato do CDU, é motorista aposentado, tem 70 anos. Vamos então dar início a este debate. Antes de entrarmos para o ar, fizemos um pequeno sorteio para colocarmos o alinhamento das questões, e a sorteio ditou que será Ernesto Ferreira Lopes a abrir este debate dedicado à freguesia de Eiris. Ernesto Ferreira Lopes, que é o atual presidente da Junta de Freguesia de Eiris, recandidata-se a um novo mandato, e pergunto-lhe o porquê de se recandidatar e quais são as mais-valias que pode ainda dar à sua freguesia. Muito bem, antes de mais, boa noite a todos e boa noite aos ouvintes da Rádio Clube. Eu, primeiro, candidato para dar seguimento ao trabalho que desenvolvemos durante estes 4 anos, e também porque gosto muito da minha terra e não quero perder a oportunidade de continuar a servi-la. Muito bem, foi então a primeira declaração de Ernesto Ferreira Lopes. Faço a mesma pergunta a José Paulo Gonçalves, candidato CDU, que também vai a sufrágio no próximo dia 1 de outubro, nestas eleições autárquicas, pela freguesia de Eiris. Faço-lhe a mesma pergunta, porque se candidata e porque considera que poderá ser uma mais-valia para a freguesia. A todos, boa noite. Desculpem porque eu estou um bocado afónico. Vou fazer os possíveis para falar o melhor possível. De qualquer maneira, eu candidato-me pelo seguinte: acho que em democracia deve haver participantes. E participantes têm, cada um tem um programa, tem um objetivo, e é isso que me faz candidatar, ou que me fez candidatar, para resolver alguns problemas da freguesia que, quanto a mim, a meu parecer, já há muito que deviam ser resolvidos ou encaminhados para a resolução. É isso. Muito bem, faço agora a mesma questão. Anselmo Barros, candidato do PSD, que é uma novidade em Eiris, uma vez que há 4 anos o seu antecessor foi Adelino Sousa. Agora cabe a Anselmo Barros tentar também ser o próximo presidente de junta de Eiris. Pergunto porquê e que mais-valias poderá trazer à freguesia. Sim, desde já quero dizer boa noite aos meus convidados também. É porque nestes últimos 4 anos eu acho que a população de Eiris entendeu que devia mudar, mas passados estes 4 anos o que verifico em Eiris é que a população esperava um pouco mais nesta mudança. A nossa freguesia, parou no tempo por falta de estratégia e por falta de empenho. É uma aldeia da música sem música. Vemos firmas a sair de Eiris, não há nada que segurem os nossos jovens. É só reparar, quando não há futebol, a Eiris fica deserta. Ao contrário da freguesia vizinha, a Meixo-Mil, que está sempre apinhada de gente. Acho que as pessoas perderam um pouco o seu bairrismo na nossa freguesia. Muito bem, agora a próxima questão vai para o candidato Ernesto Lopes. Aproveito para lhe pedir um balanço do que foi feito nestes últimos 4 anos e já agora tentar perceber se aquilo que o candidato PSD disse corresponde à verdade ou não. Bem, eu penso que as pessoas em Eiris não estão defraudadas e penso que não esperavam mais de nós. Acho que fizemos além daquilo que prometemos. Portanto, tivemos a conclusão da grande parte da água e saneamento, que era uma coisa quase impensável. Tivemos a reparação de estradas e fizemos muitas coisas, fomos elencar muitas pequenas coisas, mas nas pequenas coisas também se nota a diferença. Portanto, em relação a ser uma aldeia da música sem músicos, penso que isso não é da competência da Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia apenas deve colaborar com as instituições, se elas existirem. Não é a Junta de Freguesia que vai promover músicos ou vai promover coisas do género. Portanto, eu não concordo aqui com o nosso amigo Anselmo. Nesse aspecto, penso que
nesses 4 anos, mas iremos a sufrágio dia 1 e as pessoas irão dizer da sua justiça. Por mim, nesse aspecto, não tenho muito a dizer. Teria muito mais a elencar, mas acho que temos aqui tanta coisa que se fez. Se tiver tempo para isso, eu posso dizer. Desde sim, já agora um pequeno balanço destes últimos 4 anos. A conclusão do centro escolar, não é? Reparámos um quarteirão do cemitério que estava a aluir, muitas bermas que estavam com caixas de águas fluviais sem tampa, sem grelha, sem nada, foi tudo colocado no lugar. Há um terreno ao pé do cemitério novo, que se chama cemitério número 2, que há muito tempo a Junta queria, digamos, fazer uma aquisição daquele terreno e nunca chegaram a um acordo, e nós conseguimos fazer essa aquisição desse terreno, melhorámos aquela zona envolvente, fizemos um muro para dividir o que pertence à Junta dos vizinhos, dos confrontantes, requalificámos a parte exterior toda da capela mortuária, criámos um espaço que não existia para o serviço de coveiros na casa mortuária, quando tivemos lá um compartimento onde duplicámos todas as ferramentas e todos os acessórios necessários ao serviço de funerais. No cemitério número 1, cemitério antigo, também agitamos logo desde o início o corrimão, mudámos os contentores de lixo que estavam ali na frente, fizemos uma reentrância, aplicamos água lá também, metemos portão novo numa queilha para arrumar as terras, porque todas as terras, ao contrário do que aqui o nosso candidato de passeio também já fez uma referência numa altura qualquer, em que a água, o cemitério aluiu por causa das águas, por causa das obras da estrada. Eu não concordo, o cemitério aluiu por causa das águas que se infiltravam, e aquilo tinha uns muros altos, com cerca de 2 metros, em que estavam completamente atulhados, e foram limpos por nós quando demos por ela de meter água lá dentro, água canalizada, e mudar os contadores de energia para a parte exterior. Ao abrir a bala, tentámos que havia ali uma meia cana feita em pedra antiga, muito boa, que estava toda atulhada de terra que tiravam das campas, que sobravam, não tinham para ali no lugar de arrumar. Portanto, eu penso que o grande problema do cemitério foi esse, foi a filtração de água e o tempo também. Portanto, a construção não tenha sido a melhor, também não vou culpar ninguém, porque não é esse a minha intenção. Já vinha, ao seu Lopes, já vinha há 2 anos a esta parte. Já não venho há 2 anos, já vinha há 4 anos. Eu quando tomei conta do cemitério, tenho um levantamento fotográfico. Sabe que aquilo começou, foi até numa campa de um familiar meu. Sim. E a gente deu com aquilo a andar. A primeira pessoa que me falou daquilo, quando tomei posse, foi a senhora Fernanda Moura. Posso pôr o nome, porque ela pôs, e foi a partir de que comecei a desenvolver, e eu fiz o levantamento fotográfico. Elas que vai-se deteriorando com o tempo, não havendo infiltrações, vai-se deteriorando, mas fiz o levantamento fotográfico e posso provar que aquilo estava muito mal. Cada vez ficou pior, obviamente ficou pior. Portanto, tentámos requalificámos, toda a gente reconhece, ficou muito bem, vamos tentar se ganharmos. Sim, mas agora você está a aproveitar-se do cemitério para dizer que foi uma obra sua. Eu só ia pedir que o Sr. Ernesto concluísse o raciocínio, depois passava-lhe a palavra e já... Obviamente que a obra do cemitério foi uma obra que a Junta de Freguesia levou e feito, não foi mais ninguém. Não foi a Junta que fez, não é? Sim, mas foi mal necessário. Claro que sim, tudo aquilo, há de haver muita coisa que aparece. Se o muro abaixo tinha que ser feito, ou se um telhado da Junta terá que ser feito, é um mal necessário, terá que se gastar dinheiro, terá que se dar prioridade a essas situações. Ter no seu projeto que foi uma obra feita, que já estava programada, que não estava. Não, também não tínhamos programado o sintético, não tínhamos programado as estradas, estava programado fazer essa água e saneamento, mas não estava programado fazer as estradas de novo e foram feitas, não é? Acho que isso é um serviço da Junta, da Câmara, de todos, não é? Isto, no fundo, é o que interessa, é que a freguesia fique servida, não é? Paulo Gonçalves, que balanço faz estes últimos 4 anos de exercício por parte do Presidente da Junta, Ernesto Lopes? Há coisas boas e coisas más, coisas por fazer e coisas adiadas. Toda a gente se refugia no problema dos orçamentos. Mas é preciso lembrar o seguinte: há mais de 30 anos, a alternância do poder foi tirando verba ou verbas às autarquias locais. Todos falam que as autarquias locais estão próximas do povo, que devem fazer não sei quanto, não sei o que mais, mas na altura dos orçamentos gerais do Estado há que tirar, cada vez a fatia do bolo é mais pequena. Depois, quando
há eleições autárquicas, os autarcas afetos ao partido que está no poder defende e não fala nos cortes dos orçamentos. O outro a seguir igual. O que é verdade é o seguinte: um povo, uma freguesia tem desenvolvimento quando há o sistema social funciona. E o sistema social funciona em todas as suas partes. Na cultura, nos acessos, na maneira de estar na vida, e isso é que é a qualidade de vida das pessoas. E eu verifico o seguinte: há caminhos para os campos, que eu sempre conheci, até 70 anos, sempre os conheci assim, e ninguém fez nada para que os acessos sejam bons, porque a agricultura, quer queiramos, quer não, é a salvaguarda de qualquer país. Se um país não produzir produtos alimentares, está na dependência dos outros. E é preciso incentivos para que as pessoas ganhem gosto de trabalhar a terra. Não é só abrir caminhos, é incentivos para aliciar as pessoas a trabalhar na agricultura como sendo uma profissão com estima, como existe na Europa. A Europa que tanto se fala, mas a França, a Alemanha, etc., tem uma agricultura desenvolvida porque o Estado preparou as coisas para que as pessoas se sintam bem a trabalhar na agricultura. Depois há outra estrada que vai da Fonte Nova, que vai ligar a Meixomil e ao chamado lugar do Maninho, ou às Abelheiras, que é a zona industrial de Eiris, Carvalhosa e Meixomil. Muitos até nem sabem disso, e está em terra desde que eu conheço. Há outra que é essa já tem Bolor, que é que vai de Vilar ligar a Redondo. São Tício já fez aquilo há 15 anos, a parte que lhe pertencia. E a estrada de Eiris chegou a Vilar, parou, e as pessoas só têm acesso até Vilar e podiam, para chegar a São Tício, de Eiris a São Tício, ganhavam 3 km. Não é só isso. Dava-se o desenvolvimento daquela zona. Além disso, há o turismo. Não se faz nada por turismo em Eiris. Sendo Eiris uma terra de tradições culturais, música, teatro, há uma série de coisas que são esquecidas e estão a morrer. Porquê? Porque as pessoas, se está o partido A, exclui os do partido B. E assim sucessivamente. Quer dizer, eu penso que a CDU, se estiver no poder, vai buscar as pessoas válidas, que são úteis e necessárias à freguesia, independentemente da sua cor. Tem que dar o seu patrocínio e colaborar para que a freguesia tenha um nível social cada vez melhor. Isto é mau que os anos passem e isto continua assim. Não só. Depois cria-se assim uma espécie de inimizade por causa da política. Quando o debate político e o debate de ideias é enriquecedor e devia aproximar as pessoas, mas separa as pessoas. E isso é terrível. Então eu rio-me quando muitos gajos, eu sou democrata. E a gente pergunta, o que é a democracia? Que concepção tens tu de democracia? Porque o fulano é assim, mas não tendo com que lhe pegar, vão para a intriga, falar no seu problema pessoal, esquecendo que ele até é uma pessoa útil, capaz, se for aproveitada. E isto é mau que aconteça, não é só em Eiris, principalmente no Norte. E então todos andam com a sua bandeirinha, não sei quando, gastam fortunas nisto, e esquecem-se que o povo o que quer é viver bem e acabar com estas quesilhas que não prestam para nada, não é? Que não levam a lado nenhum. Tenho dito. Anselmo Barros, há bocadinho falou de alguns problemas que detectou nos últimos 4 anos, nomeadamente a saída de empresas, a falta de pessoas em espaços públicos.
a questão do cemitério. Para além destes problemas, que outros é que encontrou ou terá encontrado neste mandato? Da pergunta que era sobre o último mandato da Junta, posso dizer o saneamento e águas, que eles acompanharam esta obra, e como todos sabem era um projeto do anterior executivo, mas mesmo assim acho que foi muito mal acompanhado. Teve um ano para o acabar, as crianças andaram um ano inteiro à chuva e ao frio a apanhar os transportes, tinham-se de deslocar à via panorâmica. O comércio também foi prejudicado, pois não se podia transitar de uma parte da Iris à outra, que eles fizeram o corte total das estradas, podiam fazer aquilo por partes, por exemplo. A população aí foi muito prejudicada nesse setor, nessa maneira de tratar o saneamento. Mas também digo que com um orçamento igual ao do Iris também não se pode pedir muito. Não é? Portanto... Não sei se quer rebater aqui uma ideia. Em primeiro, comentaria algum caso do Sr. Paulo, uma pessoa por quem eu estimo, já foi meu patrão, não sei se sabe, já foi, e é uma pessoa por quem eu estimo, mas também já disse isso algumas vezes ao Sr. Paulo, não o digo aqui só publicamente. Acho que o Sr. Paulo era uma pessoa interessante para integrar na freguesia, mas também realmente eu nunca o vejo numa assembleia a aparecer aquilo que o Sr. Paulo disse. Realmente eu gostava de o ver a aparecer, porque acho que todas as pessoas são bem-vindas. E comigo, na frente da freguesia, não pode haver a questão de dizer que as pessoas são de uma cor ou são de outra, que pode ser apertadas. Eu acho que essa é um desabafo do Sr. Paulo, mas que não é diretamente para mim. Acho que não é. Mas ele poderá dizer, como aqui o Anselmo também já tem testemunho de que sou uma pessoa aberta, não tenho qualquer problema com ninguém, não ganho quesilhas com ninguém. Portanto, acho que nesse aspecto a freguesia também mudou. Acho que antes as pessoas parece tinham um bocado de vergonha, um medo de dizer que apoiavam o A, B ou C. Eu penso que hoje isso passou ao lado. Acho que a pessoa apoia quem quiser, tem a sua ideia, é livre. Estamos, como disse o Paulo, num país democrático, é verdade, e por isso penso que estão completamente à vontade. Em relação a ver coisas boas e coisas más, eu não sei quais são as más. Coisas boas, fizemos algumas más, penso que não fizemos nenhuma. Agora, que existam coisas que sejam necessárias fazer, obviamente, também se não houvesse nada que fosse preciso fazer, eu não era candidato. Esse candidato é para trabalhar em prol da freguesia e em colaboração com todos, esteja no poder ou esteja na oposição, é para trabalhar em conjunto com toda a gente. É a minha forma, a forma de estar. Já me conhecem, é assim que estarei. Em relação aos caminhos que fala de terra para o acesso aos terrenos agrícolas, é verdade, também temos no nosso plano, pelo menos os caminhos agrícolas que dão, há caminhos em que têm habitações no seu, ou têm as habitações no limite, e também está no nosso programa que a partir do próximo mandato, se ganharmos as eleições... Mas já esteve no último? Nosso não. Já sim. Caminhos não esteve. Havia uma fotografia sua e do Executivo Camarário na Rua da Águeda, que acho que era para lançar a obra. Não, desculpe, não. A fotografia que está lá é fácil de ver, olha, ela até está aqui neste programa. Pode ver, aqui está o adicionamento. Portanto, a fotografia que vê na Águeda foi a fazer as águas fluviais. Também era uma lacuna, quando chovia, abria ali umas crateras enormes que não se podia transitar à beira do rio. Portanto, e o que se fez na altura dessa fotografia, em que estou eu, sou Presidente e algumas pessoas, realmente engenheiros da Câmara, foi de estudar a situação e esse problema dessa água aí, nessa zona, resolveu-se. Quanto ao pavimento, eu também tinha vontade que ele fosse feito agora, não o tínhamos prometido, agora estamos a prometê-lo, ao próximo mandato, daqui a 4 anos, se nós ganharmos e ele não estiver feito, realmente eu estarei muito frustrado com isso e não sei se concorrerei novamente. Por isso, é um compromisso do Executivo Camarada, também caso ganhe, como espero, que nos ajude a concretizar essas obras. Obviamente, quando são aqueles caminhos mesmo só para campos, posso lhe dizer que, pelo menos em dois, não sei, sei que um é na rua dos Tanques, agitamos alguma coisa, não metemos lá uns tubos de água fluviais a pedido de um senhor que até é da família aqui do Sr. Anselmo, que trata lá dos campos, cultiva, e eu fui lá mandar fazer aquilo que me pediu. Também tenho outro que é na Travessa da Real, está aceso aos campos, também um outro senhor me pediu e deitou-se lá umas cargas de tubenar e deu-se um jeito àquilo. Realmente, aquilo que foi solicitado, no fundo, à Junta para ajudar a colaborar no acesso aos terrenos agrícolas, foi feito. Não vou dizer
também não vejo interesse em meter Alcatrão aos terrenos agrícolas, nem ficar bem, mas portanto aquilo que foi possível, daquilo que foi pedido, foi executado. Portanto, depois fala-me em relação a... Depois o Sr. Anselmo, agora para este lado, fala-me na questão do saneamento e água ser um projeto de onde foi executivo. É verdade que o projeto existia. Eu também gostava muito de fazer um projeto, alguém me fazer a obra. O projeto é muito mais barato que a obra, não é? Fazer um projeto não andar para a frente é complicado. Portanto, havia o projeto do centro escolar, também começaram a meter umas segundas, aquilo parou na altura das eleições, levava uma injeçãozita e depois parava novamente. A verdade é que se deu início, então, e é para continuar. Também temos ainda uma parte da freguesia que não tem água nem saneamento, onde vive o Sr. Anselmo, que eu me tenho debatido fortemente com o nosso Presidente, ele está acessível. Nem vai ter tão cedo. Vai ter. A não ser, ter água. Se nós não ganharmos as eleições, poderá não ter. Se nós ganharmos, pode ter a certeza, isto é público, que vai ter água e saneamento na sua zona. Isso pode ter a certeza que no próximo mandato, se nós ganharmos as eleições, o senhor irá ter água e saneamento na sua zona. Tenho a palavra do nosso Presidente de Câmara, que é uma pessoa de palavra em quem eu confio. E não é preciso os votos para isso? Obviamente tem que ter votos. Pois. Se não tem votos, não ganhamos, não podemos fazer a obra. Temos de ter votos, obviamente. Mas se você perder e a Câmara ganhar, o compromisso fica sem efeito. O compromisso não fica sem efeito. Tenho que me socorrer da Câmara do Executivo que estiverem para nos ajudar a cumprir. Porque já era um projeto deles antigamente, não acredito que não vão colaborar no projeto existente. Acho que seria muito mau. Então aí estaríamos marcados. Aquilo de São Paulo, as pessoas não podem dar a cara para um lado ou para o outro. Eu confio que este Executivo que se propõe a eleições que ganhe, como também confio que iremos ganhar, mas também tenho que admitir que possa perder. Mal seria. A resposta é que o Sr. Humberto Brito disse a São Pedro da Raimonda. O voto é que vai mandar. O que o Sr. Humberto disse na Raimonda, é ele que tem que responder por isso, sou eu. É por isso que eu estou a dizer, caso você perca as eleições e ele ganhe a Câmara... Eu tenho confiado no Sr. Joaquim Pinto, que me vai ajudar a fazer água e saneamento em São Francisco, penso que me irá ajudar. Acho se não ajudar assim, pelo menos a mim ajuda, de certeza. Mas mal corria, só ajuda aos dois lados. Isso seria muito mau. Isso seria muito mau, Sr. Anselmo. Daqui a pouco vamos falar das áreas de intervenção que serão necessárias para Iris, mas antes penso que o Paulo Gonçalves quer ainda responder. Mas chega assim às águas de saneamento, estradas, e a pergunta do Ernesto Lopes sobre a Assembleia, a não participação na Assembleia. Ora, a estrada, depois de se fazer o saneamento, claro que tinha que ser ajeitada, não podia ficar sem tapar as rotas e terminar a estrada. Logo, o deitar o tapete, acho que hoje fica mais barato o tapete que no meu tempo andar a deitar em Alcatrão, porque antigamente fazia-se quilómetros de Alcatrão com cascalho, não sei quanto, aquilo demorava tempos infinitos e não tinha a qualidade que tem hoje o tapete. Claro que tinham que terminar a estrada. Eu só fico renitente como é que em determinados sítios, ao passarem o saneamento, não fizeram logo a rota para meter as águas. E agora tem que novamente arrebentar o pavimento para meter as águas. Isto é queimar dinheiro do erário público sem justificação. E eu acho que, em princípio, quem teve a ideia de meter o saneamento nessas zonas, dizia, não, aqui vai levar a água, mesmo que não se ligue agora, estão aqui os ramais, para depois ligar, não é? Foi um erro crasso. O cemitério, volto atrás ao cemitério para dizer o seguinte: o cemitério velho é um cemitério que tinha limitações, e quando se descobriu, por baixo era uma pedreira. A anterior junta teve que rebentar com aquilo tudo e louvor seja dado, porque ali queimou-se muito dinheiro. No fundo não foi grande mais-valia, não é? Era muito melhor terem optado por fazer como fizeram depois o novo, do que andar ali a queimar dinheiro, porque depois não se podia enterrar lá. E ainda fizeram uma asneira aberrante, que foi algumas sepulturas que estavam no limite do cemitério, e ao fazer as obras mudaram de sítio, e as pessoas que iam assear não estavam a assear nada.
Depois aconteceu um caso em que tiveram que enterrar uma pessoa e foram à campa que lhe pertencia e não estava lá ninguém, porque a campa tinha sido arrastada para o lado da parede. E isto não se deu conhecimento a ninguém. Eu acho que é um erro crassíssimo, não é? O saneamento, eu fico a pensar no seguinte, e isto aqui é a culpa dos dois mandatos, dos anteriores e de agora, ou das duas câmaras ou responsáveis das presidências, porque a ETAR enraigada, quem conhecer, eu conheço, está no limite da sua capacidade. Aliás, de vez em quando rebenta, não é? Como é que se ligando agora Lamoso, Codessos, São Fis e Eiris, como é que aquilo vai se portar? Eu acho que já devia estar construída ou então já começada para reforçar aquilo, porque não se pode, eles não podem ligar o saneamento. Se o fizerem, vão arranjar uma catástrofe de águas residuais por esses terrenos abaixo. Desculpe lá, Sr. Paulo, só para informar, a ETAR já está adjudicada para fazer uma nova ETAR lá. Pois o problema está atrasada. Certo, mas isso Por isso é que não se pode ligar sem ter uma ETAR feita. Ora, a outra ETAR vai ser para reforçar a nova, porque não tem capacidade de resposta. E isso é um grande erro que se cometeu até agora, não é? Com respeito à Assembleia. Eu não tenho participado nas Assembleias pelo seguinte: em princípio houveram para lá umas sessões que, segundo me contaram, que aquilo era para rasgar ou lavar roupas sujas. E eu não participo nisso. Eu participo na crítica construtiva e no meu contributo para que as coisas funcionem melhor, independentemente de ser amarelo, azul ou castanho. É esse o meu lema em democracia, porque eu tenho amigos em todos os quadrantes políticos e respeito o seu ideal, também quero que me respeite a mim. Cada um tem uma concepção de vida, uma concepção de sociedade à maneira deles. Eu discordo, digo que discordo, mas não é para chegar lá e ser isolado, não é? Não interessa estar a falar em casos, mas é isso que eu quero dizer. Mas poderia muito bem estar presente. Muitas vezes nós tiramos água na fervura, quando ela começa a ferver nós deitamos água, e poderia ser uma pessoa trabalhar nesse aspecto. Portanto, acho que todos colaborando, penso que as coisas têm estado mais serenas, o pessoal começou-se a habituar a ver a forma de estar, e penso que é do lado do pessoal do PST, que é do lado do pessoal do PS, tem estado pacíficos, tem estado calmos, e eu acho que devemos mesmo pôr as nossas bandeiras do PS, do PSD, da CDU de lado, e colocarmos a bandeira da freguesia e trabalharmos para ela, que é para isso que todos nos candidatamos. Eu penso que é, no fundo, o sentimento de todos, mal seria se não fosse assim, é que todos trabalhamos em função da nossa freguesia. Aquelas pequenas picardias, às vezes há, isso é mais na altura de eleições e tal, até o pessoal se definir o caminho. Depois do caminho estar definido, eu penso que as coisas têm corrido mais ou menos. Em relação à questão da água e saneamento ser feita junta, também eu sou plenamente de acordo consigo e cheguei-me a debater com isso. Aliás, na sua rua era uma das zonas que não estava contemplada água nem saneamento no dito projeto. E mediante uma pressão fortíssima minha na Câmara e nas águas, e consegui lá com os engenheiros que lá andavam no terreno, que fosse feita, e o Sr. Paulo viu a dificuldade que tiveram fazer aquilo para aquele caminho estreito acima, e conseguiu. Portanto, eu também concordo plenamente que fosse feita, como agora está a ser feita a água em zonas que já têm saneamento feito, mas também não estava no projeto. E a Câmara também não tinha, digamos, como não tinha o projeto, não tinha financiamento para esse tipo de obra. Nem as águas de Paços de Ferreira normalmente fazem aquilo que está mais ou menos no projeto, podem alterar uma pequena coisa, como foi o caso da sua rua, mas não podem ir muito além. Há outras ruas que não têm água nem saneamento, como a rua da Parvónia, tem a Rua da Eira, tem a Travessa da Real, há algumas que têm, tem a rua a Travessa da Costa, também não tem água nem saneamento. Ainda falei há dias com o diretor das Águas de Paços de Ferreira, ele disse-me que é uma possibilidade, se as pessoas pedirem
juntamente, se as pessoas se juntarem, imagina que tem lá 5 ou 6 moradores, ou 7 habitações, se as pessoas se juntarem e pedirem, eles efetuam a obra. O grande problema é fazer uma infraestrutura, realmente devia ser obrigatório, alguém devia de exigir que se ligasse, no mínimo, o saneamento. A água, estou como diz o outro, na água acho que se deve ligar, mas deixar isso voluntário. A nível do saneamento, daquilo que parte da minha pessoa, podem-me criticar, eu obrigava, se tivesse poder isso, obrigava toda a gente a ligar o saneamento, doesse a quem doesse. E é como disse, nessas ruas onde não tem, se as pessoas se juntarem e fizerem o pedido juntamente das águas, a informação que eu tenho é que as águas irão tentar fazer a obra. O que ele me diz, e tem razão, fazer um investimento de milhares ou milhões, e as pessoas depois não ligarem, tem que andar com elas em tribunal para ligar. Isso é muito chato. É muito chato. Portanto, se as pessoas quiserem, terão um serviço, desde que se juntem, a União faz a força. E eu também estou para me juntar a elas. Então, não estou aqui, como disse, não estou com cores partidárias nesse aspecto. Concorro por um partido, é o Partido Socialista, de quem eu sou candidato e sou militante, mas na terra defendo o nosso povo. Muito bem. Vamos mudar de página. Ernesto Lopes, se for reeleito Presidente de Junta de Iris, tendo em conta esta contenção nos orçamentos, até que ponto poderá prejudicar na execução dos projetos que tem para a freguesia? Ora bem, em relação à contenção, nós sempre temos contenção nas despesas porque, infelizmente, não temos por nos alargue, não é? O Sr. Anselmo reconheceu isso, portanto, que também não temos um orçamento que nos dê margens para nos alargarmos. Nós até este mandato, os 3 elementos do Executivo doaram as suas compensações à Junta de Freguesia, portanto, nós não levantámos um cêntimo para nós, para nada, foi doado, e foi assim que conseguimos comprar uma carrinha, aplicar uma báscula, comprar ferramentas, fazer obras no edifício da Junta, requalificar. Portanto, com esse dinheiro... E vai continuar assim? Não vai continuar assim. Aqui não há hipocrisia. Não, também não estou... Aqui há transparência. Não vai continuar assim. É para saber. Dei 4 anos e o restante executivo, os outros 2 elementos do executivo, dei 4 anos e eles também. Portanto, damos em média, no fundo, 37 mil euros, mais ou menos, à freguesia, que foi aquilo que conseguimos fazer algumas coisitas com isso. Portanto, a nível do orçamento, eu estou em querer, portanto, se o candidato do PS ganhar, como penso, o Dr. Humberto Brito, que irá ter mais folga neste momento para nos ajudar mais e nós conseguirmos fazer aquilo que nos prometemos. Também não nos comprometemos, ou aliás, nós não nos prometemos, não temos um programa muito vasto, muito alargado, não nos prometemos exorbitâncias, somos mais contidos e, por isso, prefiro se ganhar daqui a 4 anos, dizer, olha, conseguimos fazer isto, que não tínhamos no programa, do que ficar frustrado e dizer, olha, ou andamos a prometer isto ao pessoal, à freguesia, e não conseguimos. Portanto, também somos um bocado contidos a nível de programa, penso que não iremos sentir essa dificuldade. Limitados, sim, mas contidos e com os pés sentados no chão. José Paulo Gonçalves, se for eleito Presidente de Junta, a questão do orçamento e as limitações em termos de verbas a atribuir à freguesia, poderá também ser um problema para a execução dos projetos que tem em mente? Eu penso que não. Os grandes projetos têm que ser comparticipados pela Câmara e pelo Estado. Os pequenos projetos é a Câmara e a Junta. E isso fazem-se. Com calma fazem-se. Porque eu sei, por exemplo, o caso da Iris. A Iris, no ano de 17, teve um orçamento, ou melhor, é 18. Em 18 vai ter um orçamento de 36.500 euros do Orçamento Geral do Estado. E são, em dinheiro antigo, são 6.500 contos. E eu pergunto o que é que dá para fazer 6.000 contos. A manutenção da carrinha, o pessoal que faz limpezas, não sei quanto, ao fim do ano leva este orçamento, não é? Depois tem o orçamento da Câmara. E aí é que tem que haver hombridade na distribuição desse orçamento. Há orçamentos que vêm diretos para as instituições. Infelizmente, em Iris só existe uma instituição, que é o futebol, a equipe de futebol. As outras instituições não têm estatutos, não têm estatutos.
Não, mas eu penso, desculpe, só posso intervir, mas eu penso que o clube que não recebe verba nenhuma de Estado não tem nada. Percebe? O clube amador recebe não. X. Tenho reuniões com eles, não tenho conhecimento absolutamente nenhum de que o clube receba algum dinheiro do Estado. Sim, senhor, mas pode não receber agora, mas recebia do Orçamento Geral do Estado, do Ministério da Educação e Equipamento Social e Desporto. Todos eles, sendo amadores, todos eles recebiam. Bom, não concordo, porque eu tenho várias reuniões com o presidente do clube e com o pessoal que faz parte da direção, exato, não da direção, e não tenho conhecimento absolutamente. Mas não é isso que está em causa, o que está em causa é... Tenho uma verba dada pela Junta, que nós aumentamos, desde que lá estamos, eles recebiam 2.000 euros, nós aumentamos para 2.500, temos colaborado com algumas obras, algumas coisas, que pagamos nós materiais que se põem lá, mandamos vir, e algumas coisitas, não é muito, mas vamos ajudando para quem precisa, pronto, alguma coisa que nós lá vamos colocando. Um portão? Não é o isso. portão foi a Câmara que pagou. Pois. Não é isso que eu quero dizer. Foi o que deram ao futebol. Não deram ao futebol, não, deram ao portão. Estou a dizer que demos a verba dos 2.500 euros por ano, de subsídio ao clube. O saneamento fez-se lá e a água pergunte ao clube quanto é que pagaram zero, foi a Junta de Freguesia que pagou o saneamento e a água, portanto as ligações até lá dentro, e também estou disponível para dar a Caixa os acessórios, já o disse quando eles quiserem, disse isso logo no início, portanto da parte da Junta tem tudo ajuda da parte da Câmara, tiveram realmente aquilo e vão ter o rabo sintético, que é a Câmara que vai assumir. Mas ainda vai ter de explicar bem. Claro, sim. Paulo Gonçalves, acaba então o seu raciocínio. Eu, a respeito do clube de futebol, eu conheço aquilo porque eu fui um dos indivíduos que ajudei a alargar, a virar o campo, trabalhar sábados e sábados e sábados. Muitos foram ganhos, outros não foram, e tenho a louvar algumas direções que por lá passaram, que fizeram muito. Hoje a Iris tem umas instalações desportivas do que é de bom no ramo deles, não é? Ou na capacidade deles, mas não é isso que eu queria falar. Nós temos mais valias em Iris que estão subaproveitadas. Temos um Orfeão que, se for dinamizado e financiado e ajudado, ele vai por aí fora, porque ele ganhou festivais por todos os lados e mais alguns. Mas também que se criaram quesílias lá dentro de direções e de cores políticas e não sei quantos é que mais. Infelizmente é assim, e até porque hoje o Orfeão tem dificuldades em sobreviver precisamente por causa disso. Não é? Houveram pessoas competentes que foram ofendidas, que não deviam ter sido ofendidas, e em vez de incentivar a que aquilo funcionasse com um devido valor, porque tem valor, não se fez isso. Mas quando eu falo nisto, eu falo em instituições que são precisas criar. São precisas criar. O que é preciso é que haja incentivo e a tal capacidade de unir as pessoas. Deixar os problemas políticos e os ideais de lado e dizer assim, isto tem isto, vamos concretizar isto. Porque senão andamos para aqui a pôr e a massa uns com os outros, pôr e a massa no sentido de as pessoas guardam. E é isto que há um bocado eu queria dizer. Tu não te apercebes, mas olha que devias-te aperceber. Há casos em que as pessoas guardam e marginalizam, ou então falam por trás, não têm a frontalidade de dizer às pessoas aquilo que deve dizer, não é? E então a gente sente no dia a dia, como era antigamente a excomunhão, não é? As pessoas excomungadas e então eram marginalizadas. Não era preciso fazer mais nada, bastava dizer que está excomungado. E o gajo era imediatamente afastado de todos os movimentos que existiam na Terra. E é isto que acontece em Iris e acontece em muitos lados,
porque o hoje é azul, ou amarelo, ou São cinzento. Paulo, desculpe lá, mas em relação ao Orfeão, não é competência da Junta, se houver alguma quesilha, alguma coisa, como diz, não sei se é ou não. Não é competência, a competência da Junta é incentivar. E a Junta incentiva e ajuda naquilo que, tudo aquilo que foi solicitado até hoje, da parte do Orfeão à Junta, a Junta respondeu afirmativamente, o Orfeão não tem do que se queixa. Eu falo. Mas eu não estou a falar para o Orfeão, estou a falar nos incentivos, porque o Orfeão nunca chegava, nunca tinha chegado onde chegou. O incentivo já teve o incentivo do anterior executivo, que arranjou umas instalações e sempre pagou as despesas com instalações, tal como nós continuamos a assumir, e, portanto, nesse aspecto já foi, quando foi criado, também tenho que reconhecer o trabalho do anterior executivo nesse aspecto, nesse e noutros, também não estou aqui para denegrir ninguém, muito pelo contrário. E acho que a esse aspecto, a nível do Orfeão, quer nós, quer a Câmara Municipal, os eventos que eles têm pretendido fazer, em que nós nos temos associado, se pedem-nos colaboração, temos associado e temos patrocinado entre a Câmara e a Junta de Freguesia aquilo que eles nos têm pedido. Portanto, ainda agora, há pouco tempo, gravaram um CD, pediram à Câmara um subsídio e o subsídio foi atribuído, vai ser atribuído, talvez se não foi, vai ser, é um compromisso da parte do Vereador da Cultura e o que tem pedido à Junta também, dentro do nosso limite, temos sempre colaborado com eles. Portanto, nesse aspecto não vejo. Na parte do clube reconheço que mexe com muita gente, que precisam de mais, mas nós também não podemos dar o que não temos. De resto, não vejo muito mais que a gente possa fazer. Em relação a ser criadas coletividades ou associações, como digo, não é a Junta que vai andar a criar coletividades. A Junta, esta é a minha forma de ver e de estar, a Junta irá colaborar naquelas que existem. Criou-se o coro infantil, nós também já colaboramos, já ajudamos o coro infantil. Já lá arranjamos umas instalações na antiga Escola da Costa, para eles, que é para eles, que é para... As instalações não devem estar às moscas. Exatamente. Devem ser para a fruta viva. Exatamente. E foi isso que fizemos. Está lá o coro infantil, está o grupo de bombos, está o karaté do clube de futebol, está numa coisa por nós promovida que foi a ginástica sénior, para as pessoas séniores, em que o senhor também está convidado a participar se quiserem, todos, não é? E está, pronto, também tem lá uma sala que está cedida ao grupo de jovens, para eles guardar os haveres deles, pronto, aquilo está dinamizado. E, como digo, estamos a colaborar, o grupo de jovens, quando nos pede alguma coisa, também temos tentado colaborar com eles, também tem as instalações que são da Junta de Freguesia, também eles não têm despesa com as instalações. Pronto, eu passo até só o facto da Junta assumir as despesas com as instalações, muitas vezes é um bom subsídio que normalmente dá-se valor às vezes ao subsídio monetário ou financeiro, mas muitas vezes tem que se ver que atrás disso nós estamos a pagar, por exemplo, a luz do Orfeão, estamos a pagar a água e o saneamento do Orfeão. Todas as freguesias fazem. Não sei se fazem, estou a falar pela minha, não vou falar pelas outras. De toda a maneira, era uma despesa que nós não tínhamos antes, com água e saneamento, agora temos lá. E, de toda a maneira, se somarmos o valor que pagámos mensalmente e o lixo também, somos nós que o pagamos, se virmos isto ao fim do ano, já é uma boa verba que sai também da Junta para essa associação. Percebe? Vamos então agora dar a voz ao Anselmo Barros, do PST. Se for eleito Presidente de Junta de Iris, este problema ou estas dificuldades financeiras que há em função da contenção no orçamento poderá prejudicar na execução dos projetos e das obras que tem em mente para a freguesia? Sim, estou convicto de sim, porque é como disse o Paulo, as obras pequenas serão obras para a Junta, as obras grandes serão as obras entre a Junta e a Câmara, porque senão de outra maneira não vejo como se consegue fazer as obras. Por exemplo, é o caso do orçamento do PS, que ele vai pagar as refeições. Pelo menos é o que diz lá no outdoor. Sim. A Junta. Sim. A Junta vai pagar as refeições. Mas não tem verbas. Eu acho que não tem verbas. Como é que a Junta antigamente fez um cemitério e casa mortuários onde gastou lá 700 mil euros? Mas isso a gente... Foi verbas que a Câmara transferiu para a Junta. Voltamos a bater na mesma tecla. E se a Câmara não for a mesma? Se não for a mesma. Sim, é um compromisso seu para a população de Iris. Exatamente. E sabe que isso vai mais ou menos 30% sobre o orçamento. Pois vai. E depois é claro que diz que não chega para o Orfeão, não chega para o Grupo Jovem, não chega para nada, não é? Nós temos um programa... Não podemos só estar a ver as refeições e depois você é refeições e transporte. Exatamente. E eu acho que a Junta não tem capacidade para tanto. Feitas as contas,
que o FEF dá os 35.669, quer dizer... O FEF temos IMI, temos verba sim, da Câmara, e a Câmara vai tem nos a licença dos canídeos, essas coisas todas, e isso entra tudo. Mas ao fim e ao cabo, isso vai para 50 mil. Sim. Então nós temos um orçamento na ordem de 70 mil anual, na ordem mais ou menos disso. Pronto, mas 30% irá para aí. Claro que nós não... É lógico que as grandes obras são feitas pela Câmara. Agora, aquilo Pronto, que mas você está a pôr nos seus outdoors o compromisso que pagam quem? Também pusemos. Então, para isso é o tal plágio que a gente tem por aí fora. Não, a gente vai à Soroa, é a mesma coisa. Vai a São Pedro da Ramunda, é a mesma coisa. Exatamente. Pronto, e, não, mas acho que é enganar um bocadinho a população não, disso. Enganar em que sentido? Há 4 anos atrás, também dizia que nós não íamos dar os manuais escolares. E não deram? Não, demos. Aquilo não é dado, aquilo é emprestado. Desculpe, que é emprestado. Estamos a falar no primeiro ciclo. O primeiro ciclo é que o Estado dá. Estamos a falar o Estado dá este ano. Vai dar este ano. Desculpe lá, Sr. Anselmo, se não está dentro do assunto, tem que se inteirar da situação. Sim. No primeiro ano em que eu tomei posse, perguntaram se íamos dar naquele ano. Eu disse não, porque o ano letivo já começou. Nós tomamos posse em outubro, 23 de outubro, o ano letivo começou em setembro. Sim, mas não sei agora, um dos compromissos de Joaquim Pinto é que começa em janeiro e dá. Pronto, ok, tudo bem, mas respeito perfeitamente. Não discordo com isso. Cada um compromete aquilo que compromete. O nosso compromisso é a partir do próximo ano letivo. Portanto, se ganharmos as eleições, iremos dar. Portanto, o que lhe quero dizer é que quando nós prometemos os manuais escolares e depois o PSD, a IRIS, chegou a pegar nos panfletozinhos, a meter nas caixas de correio, com a fotografia de Ernesto Lopes e de Humberto Brito, a dizer que já era, os manuais escolares, já era, não sei porquê, mais outras coisas que agora... A minha porta não chegou, acho que não chegou, Sr. Paulo. Olha, mas a minha chegou e a Junta de Freguesia também chegou e Vivaz e associei, pronto, e depois até tive uma discussão na altura com o candidato de então, por causa disso ele disse também não tinha conhecimento, por acaso soube, mas informaram-me, eu não posso dizer quem porque eu não vi, mas informaram-me precisamente quem era alguma das pessoas que andavam a meter isso na caixa de correio. Mas o certo é que apareceu isso para denegrir a nossa imagem, é dizer que já era, porque a forma como os manuais escolares eram atribuídos, há sempre procedimentos, não é? Há procedimentos, há timings que se põem, como tudo na vida, não é? E têm que ser respeitados. Portanto, para dizer que nós não demos no ano que tomamos posse, mas tiveram os manuais escolares no ano a seguir, no outro e vão ter nesse. Portanto, tem 4 anos. E nós pagamos os manuais escolares no primeiro ano. Foi a Junta de Freguesia que pagou os manuais. Não recebemos verba nenhuma da Câmara nem do Estado para pagar. Nós pagamos. Por isso, temos um compromisso, temos que gerir o nosso orçamento. Obviamente, que imagine que nós ganhamos as eleições. A Câmara que perde as eleições o PS, está o PSD. E o PSD vai nos dizer, não, posso prometer, senão não vos vamos ajudar a cumprir com a vossa promessa. Vamos cortar aqui mais na verba que temos que vos dar. Epá, aí era muito mau para nós. Teríamos que gerir e, certamente, outras coisas ficariam por fazer, mas aquelas a que nos candidatamos temos que as fazer. Obviamente, quando falam em fazer a Rua da Agra e todas as ruas da freguesia que estão em terra batida, todas as ruas que estão em terra batida de acesso às habitações irão ser requalificadas, ou com alcatrão, ou com paralelos, ou cubos, ou isso, elas vão ser requalificadas. Obviamente isso não é a Junta consegue fazer isso, que a Junta não tem. Agora, nós reivindicamos e temos neste momento a Câmara do nosso lado. Na próxima, penso que se ganharmos também, vamos ter a Câmara do nosso lado também, e vamos tentar fazer. Obviamente estamos a candidatar-nos todos nós, não é? Neste momento partimos em igualdade de circunstâncias. Quando chegarmos à altura própria, se formos escolhidos pelo povo e se para a Câmara não for, seria muito mau para o Conselho. Acho que o Conselho tinha muito a perder, mas iremos ter que gerir aquilo que nos prometemos, que é da nossa responsabilidade, iremos executar tal que dizemos. Ainda que nesse caso tenha que doar novamente as compensações. Aí eu não prometo, mas se calhar aí, se tivesse que doar para cumprir com essa promessa, teríamos que o fazer. Anselmo Barros, não sei se ainda quer acrescentar mais este ponto não, estou convencido, não consigo explicar as refeições, fiquei a perceber mesmo. Não consigo explicar. Como assim? Queria saber quem é que vai pagar as refeições. Bom, acabei por lhe dizer, não está atento. Não, porque, se calhar então, não. Desculpa lá, eu acabei por lhe dizer que aquilo que nos comprometemos a fazer. Eu conto sempre com a ajuda de verbas da Câmara para nos ajudar a nós tratarmos de levar avante o nosso programa eleitoral. Se não, mas aquilo que prometemos é da nossa capacidade. Se a Câmara não nos der, nós temos que nos reger com menos, mas vamos fazer, e acabei por lhe dizer, ainda que tenha que voltar a doar as nossas compensações. Não é esse o efeito, não é a minha ideia.
Vamos ser claros. Mas se tiver que o fazer para assumir esses É que compromissos, você vai mete ter que num o fazer. outdoor, vamos dar, vamos, Sim. em nome da Junta. Sim. E está a contar com a Câmara, quer dizer, isso é... Quem é que não conta com a Câmara? Qual é a junta freguesia que não conta com a Câmara? Por exemplo, Pergunto mais juntas PSD qual o dinheiro é que receberam da Câmara de débitos que estavam de 2013 para trás. Mas isso são Pergunto. contas que a mim não... Pois, não interessa, mas é verdade. Não, Receberam eu não dinheiro. estou aqui, não estou Não a... receberam- Eu só, não só percebe. queria que você explicasse bem como é, não é só dizer num outdoor que se dá Sim, as refeições, mas estou a dizer- quer dizer que gasta mais ou menos 30% do seu orçamento, 30 ou 20. 30%, eu tenho aqui as continhas Claro. feitas mais ou menos dos alunos, da quantidade toda, isto aqui vai para 11 mil por ano. Pronto, é mais ou menos uma média de 30% do orçamento que vai gastar. E claro, depois as outras associações também já não... As outras associações irão ser ajudadas conforme têm sido ajudadas. Mas é que assim não Da chega. mesma forma. Assim o dinheiro não vai chegar. Ele vai ter que esticar, às vezes o Ainda dinheiro, bem. às vezes é elástico, vamos ter que ter arte e engenho, vamos trabalhar, fazer alguma coisa pela freguesia e temos que rentabilizar o que temos. Ernesto Lopes, quais são as principais áreas de intervenção que considera ser importantes para o próximo mandato? Uma delas é aquilo que acabamos de referir, as ruas, sem dúvida as ruas que necessitam urgentemente, mesmo algumas para o saneamento, ficaram em péssimo estado após a recolocação de calçada à portuguesa, por exemplo, na rua do Alto de Vila Verde, na rua da Costa, a rua da Iris, a rua a Devesa Nova, entre a rua da Torre, uma série de ruas que realmente o empreiteiro que me desculpe, mas aquilo não tem jeito nenhum de serviço, não tem. Portanto, e essas ruas também têm que ser requalificadas, ainda que levem alcatrão por cima e que levem uma boa camada e portanto, têm que ser requalificadas. A principal, a rua de São João Evangelista e a rua da Costa, penso que ficaram bem. Todas as bermas que estavam em terra e tal foram todas calçadas, alguns largos existentes foi tudo calçado. Pronto, e penso que aí que é uma das mais flagrantes e essa questão da área de intervenção vai mais nesse sentido, é mesmo nesse sentido da questão das ruas. Muitas outras coisas que já debatemos, claro, estão no programa, mas é uma parte prioritária realmente aquela rua da Agra está, e a Agra de Vilar, que é aqui tão perto do candidato Anselmo, também, mas não tem água nesse momento, e o Presidente prometeu-me que vai lá colocar, porque senão já teria que ter pavimento, e penso que e a sinalização também é outra coisa que me preocupa, ainda falta muita sinalização gráfica na freguesia, muita sinalização, é outra questão, temos metido alguma, mas penso ainda meter mais. José Paulo Gonçalves, quais são as áreas de intervenção que considera importantes para serem feitas em Iris? Em princípio era tentar captar indústrias para Iris. Iris precisa de postos de trabalho, desenvolver a agricultura e incentivar a que os jovens cultivem. Nós temos uma área enorme que está aproveitada, está a ser utilizada em rações. Quando eu recordo-me de descultivar lá centenas, se não milhares de carros, eram medidos por carros de milho, feijão, uma série e novas culturas que são precisas introduzir, e lá têm a capacidade de o fazer. É preciso criar incentivos para que as pessoas investam na agricultura e outras indústrias venham para ali, porque a gente que vê, pronto, houveram algumas fábricas que montaram em Iris, mas se tiverem incentivos para que se criem novas indústrias, áreas a preços baixos, facultativos, acho que há muita gente que investe ali, porque tem bons acessos neste momento, e falta esse incentivo, não é? Porque o comboio nós já temos lá há 150 anos e há uma promessa de trazer o comboio para Passos, mas a Iris está na vanguarda. Eu conheço há 150 anos comboios em Iris, não é? Por isso. Você não tem 150 anos? Mas a história. Os comboios de Iris, aqui da década. É um apelido familiar. São alcunhas. São Barros, quais são as áreas de intervenção que considera prioritárias para os próximos 4 anos? José Paulo, que na indústria, acho que é uma freguesia que
não tem interesse nenhum em ter indústria. Temos freguesias ao lado que têm polos industriais bem colocados, melhor colocados. Sim, nós temos nós vamos a ter zona industrial da Bilheiras, mas ao fundo a maior parte, dos da Iris nem sabe que a Iris tem lá uma área de... E temos para construção. Temos ao lado, estão Maximil, Carvalhosa e a Iris. O pior ainda que pode acontecer é colocar polos industriais no meio de habitações. Mas lá tem sítio que ainda é... O nosso principal compromisso vai ser com as forças vivas da freguesia. As associações, o Clube Águias de Iris, o Orfeão de Iris, o Grupo de Bombos São Gonçalo, o Coro Infantil dos Amigos de Jesus, o Grupo de Jovens de Iris e as comissões de festas e a Comissão Fabriqueira. Vai ser um dos nossos principais compromissos, é com eles. Das obras grandes também já temos no outdoor também, que vamos acabar com as estradas todas em terra. Pelo menos vamos tentar, que será uma obra juntamente com a Câmara. Estamos todos de acordo. Nisso estamos todos de acordo. Porque é um mal que a freguesia padece, são essas estradas. Os que deem mais relevo uma parte ou outra, mas penso no fundo está toda a gente. E temos também como uma das principais coisas o acolhimento e o prolongamento nas nossas escolas. Muito bem, estamos a chegar ao final desta noite de debate relativamente à freguesia de Iris. Falta apenas deixarem uma mensagem. Só se me permitisse, se for muito rápido, já estamos no limite. Certo, mas é só uma questão que me passou, que é relativamente à Escola do Paraíso. Vamos tentar fazer lá um centro-dia e uma creche. Em relação à mensagem. Muito bem, vamos então passar à mensagem final. E o sorteio editou que é Ernesto Lopes, o primeiro a deixar uma mensagem ao eleitorado de Iris, que entenda que é importante para... A mensagem para ser mais metódico, essa trouxe escrita para não estar aqui a demorar, então vou passar a ler a mensagem para ser mais simples. Depois de 4 anos de trabalho muito intenso, realizado por mim e pelo restante executivo da Junta, podemos hoje afirmar que honramos a nossa terra e o nosso povo. O trabalho que fizemos foi muito exigente. É importante reconhecer o apoio da Câmara Municipal e do seu Presidente Humberto Brito. Iris tinha problemas muito antigos por resolver e sem este apoio era impossível recuperarmos o atraso que existia. Mas agora é tempo de olharmos para o futuro. Muito foi feito, é verdade, mas ainda há muito por fazer. O nosso compromisso é claro. A Iris está em primeiro lugar e, por isso, depois das eleições não haverá partidos, apenas a nossa terra e os nossos cidadãos. Conto com todos, sem exceção, no muito trabalho que queremos continuar a fazer depois do dia 1 de outubro. Pessoal, boa noite. José Paulo Gonçalves, uma mensagem aos eleitores de... A mensagem é um apelo à CDU, às vezes, ou muitas vezes, coligada, outra vez o PC, Partido Comunista Português, mas há umas décadas para cá tem sido a CDU, e tem apelado sempre ao raciocínio do povo da Iris para verem a falta que faz a CDU na Junta de Freguesia e na Câmara, porque de facto toda a minha intervenção vem de encontro os problemas e as necessidades da Iris. Ninguém disse mais nada do que isto. Sei que isto que é adiado, é claro que ninguém pode dizer que eu não fiz, nós é que podemos dizer nós não fizemos porque não nos deram a oportunidade. E a oportunidade é esta. Não vamos adiar mais, porque cada adiamento que se faça, a Iris perde. Compreende? São Barros, uma mensagem então. Eu faria aqui um apelo aos irisenses, que é dizer que o vosso voto é muito importante, é particularmente importante votar em consciência. Um voto nulo é mesmo isso, é um voto nulo, não anula eleições, não serve de protesto, não vale nada. Nestas eleições não se trata apenas de tratar de uma luta política, mas sim de um debate de ideias. Somos uma equipa que conhece bem os problemas da nossa freguesia, porque nela vivemos todos os elementos da nossa equipa. O nosso desígnio é trabalhar contando com a colaboração de todos os irisenses na construção de uma freguesia forte e unida. Contamos com o seu voto, demonstrando confiança nesta equipa, com ideias novas e vontade de trabalhar em prol de todos os irisenses. Este é o nosso compromisso.
Muito bem, damos então por encerrado este debate em que o destaque foi a freguesia de Iris. Agradeço a presença de Anselmo Barros, candidato PSD, Ernesto Lopes, candidato PS, e José Paulo Gonçalves, candidato pela CDU, que são os três candidatos então que irão estar em eleições na freguesia de Iris no próximo dia 1 de outubro. Amanhã uma nova freguesia, será Ferreira, onde estarão os 4 candidatos a sufrágio. São eles António Alberto Taipa, António Filipe Marques, Noémia Leão e José Moisés Coutinho. Da minha parte, despeço-me. Esteve ao longo desta noite neste debate sobre a freguesia de Iris José Santos, ainda Filipe Bessa, Firmino Meireles e Manuel Santos. Prometemos regressar amanhã a partir das 21 horas, então com a freguesia de Ferreira. Continuação de uma boa noite. Eleições autárquicas 2017. Não perca aqui na Rádio Clube os debates de 11 a 28 de setembro, entre as 21 e as 22 horas, em 101.8 e em www.clubefmradio.com. Rádio Clube, a rádio da sua região.